nesse exato momento, o cérebro primitivo, a partir da amígdala, funcionou assim a vida toda. Nós vivemos assim a todo tempo. Por que mudar agora? E a ideia por trás disso está no que é chamado ancoragem mental, ancoragem de identidade. Mudar a cor do prédio pode mudar quem eu sou, porque se já faz parte de mim, qualquer tipo de mudança muda a minha identidade. Você sabia que você pode estar deixando de ganhar dinheiro, valorizando um bem, por causa do medo e um certo conformismo ou conservadorismo? Vamos falar a respeito disso hoje. Vou te falar hoje de um exemplo real, vou te dar hoje um exemplo real que pude acompanhar de perto e te mostrar como o teu cérebro, como o nosso cérebro nos sabota diariamente e de várias maneiras possíveis. Fica comigo que nos próximos minutos você vai entender como é que o teu cérebro consegue sabotar a sua vida e até na área financeira, que é muito importante a gente entender isso. Imagine o seguinte cenário: um grupo de pessoas, moradores de um prédio, tem um poder na mão, um poder de revitalizar, um poder de atualizar, de sofisticar a pintura de um prédio. E a partir dessa pintura, dessa revitalização, haverá um possível aumento entre 10% e 30% do valor desse bem, do valor renal, do valor final do seu bem. Imagine que tudo isso está a uma votação para que se torne realidade. E só para que você entenda, o prédio tem 22 anos de construído, nunca foi pintado, tem uma pintura desatualizada, desbotada, com o desgaste natural do tempo. Então não faz sentido nenhum permanecer da mesma forma, tá bom? Vamos continuar para que você entenda melhor. E o que precisamos entender é que uma pintura nova em um prédio, ela vai além de uma simples revitalização. A pintura, a fachada, ela é o cartão de visita de um prédio, de uma casa. Uma aparência exterior moderna, sofisticada, dá uma sensação que o prédio ele é bem cuidado, que as pessoas o valorizam. E no final das contas, isso atrai compradores, atrai inquilinos. Dependendo se você investe em um prédio para ganhar dinheiro para morar, no final das contas, toda essa revitalização, tudo isso traz um ar de modernidade e valoriza o empreendimento, deixando com certeza com um aspecto novo de fácil aceitação para o mercado atual. Então, mediante do que eu estou falando, é uma provável votação favorável a essa mudança, a uma nova pintura e uma mudança de cor, lembrando que o prédio foi construído há 22 anos atrás, então provavelmente a pintura existente nesse prédio é uma pintura que na época era talvez uma cor padrão, uma cor que era da atualidade. Então, a ideia é que hoje, como eu falei no início, se o poder dessa troca, dessa circunstância está na mão das pessoas, a ideia é que a pintura ela fosse seguida de uma cor sofisticada, de uma cor moderna, de uma cor que hoje, no ramo imobiliário, tem uma aceitação melhor, e etc, etc. Então, racionalmente, isso seria o caminho a ser seguido. Porque, como eu falei anteriormente, além dessa revitalização, ainda aumentaria o valor final do meu prédio. Digamos o seguinte, que antes da pintura, esse prédio valeria em média R$300 mil. Cada apartamento, no caso, valeria R$300 mil. Com uma nova pintura, esse preço aumentaria significativamente. Se eu trabalho ali em média de um aumento de essa revitalização entre 10% e 30%, então vamos tirar média, 20%. Então, se eu tenho um apartamento hoje que vale 300 mil, com uma revitalização, uma pintura nova e sofisticada, aumenta 20%, eu teria um aumento no meu patrimônio de R$60 mil. É praticamente o valor de um carro. Hoje, se nós formos comprar um carro de segunda no mercado, um ano de talvez 2022, 21, 23, eu pague R$60 mil tranquilamente.
Então, o aumento dessa provável revitalização de uma pintura nova sofisticada me daria aí tranquilamente 60 mil reais no meu bolso, caso eu queira investir, caso eu queira vender o meu patrimônio. Se antes ele valia 300, agora ele está valendo 360 mil. Entende como, mais uma vez eu falando, todos os acontecimentos, todas as prováveis situações corroboram para que se tenha uma votação favorável a tudo isso. E você, com certeza, já deduziu que não foi isso que aconteceu, senão eu não estaria aqui falando. E é exatamente isso, não aconteceu. Você pode pensar assim, não, é uma simples votação. As pessoas decidiram permanecer com a cor, de repente elas gostavam da cor, etc, etc. Mas você já parou para pensar nas vantagens e nos benefícios que eu estou, pelo menos aqui, 5 minutos falando para você? Se fosse você, comenta aqui, já comenta aqui comigo. Se fosse você, o que você faria se você tivesse a oportunidade na sua mão de aumentar o seu bem em 20, 30%? De ganhar, por uma única situação, 60 mil reais. Claro que você investiria aí um capital de aporte para que isso coloque, inclusive foi o que aconteceu lá também, mas no final das contas você teria esse aumento. O que você faria? Comenta aqui embaixo. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso 8º vídeo da nossa série Neurociência do Cotidiano. A intenção dessa série é fazer exatamente isso que eu estou fazendo, é trazer essas sabotagens do cérebro e como ela nos sabota, como ela te sabota, como ela pode impedir que nós tenhamos um relacionamento saudável, uma conta bancária mais gorda, com que nós não tenhamos problemas interpessoais, tudo isso ocasionado pelo cérebro. Lembre-se, só somos quem somos por essa coisa cinzenta que está dentro do nosso crânio, dessa massa cinzenta que pesa em média 1 kg a 1,2 kg, que se chama cérebro. Ele nos sabota de várias formas possíveis, e o que é mais paradoxal é que ele faz isso tentando nos proteger. Eu tenho outros vídeos atrás, eu vou deixar até aqui um que fala sobre a realidade, sobre a construção da realidade interna do cérebro. Eu vou deixar ele aqui em cima, você pode ver e entender mais do que eu estou falando. Mas a ideia toda é que esse cérebro, nosso cérebro, ele nos sabota tentando nos proteger. E isso é um mecanismo cerebral ancestral. Vamos entender mais sobre isso aí. Mas o que está por trás da decisão das pessoas que votaram em permanecer na mesma cor, do mesmo jeito? E o que é mais interessante é que, preste atenção, como eu falei, a pintura foi feita por comparação, porque ninguém sabia a cor da tinta. Então, eles pegaram uma tinta branca, foram pigmentando para que chegasse próximo à cor atual. Mas, como eu falei, olha aí um disparate nessa situação. A cor atual que está lá, nem de longe é a cor atual, entende? Por quê? Porque a cor atual, de 22 anos atrás, com certeza perdeu brilho, ficou mais opaca, como se a gente falasse, ela desbotou, está suja. Então, no final das contas, a nova revitalização levou do nada para lugar nenhum. Não há, no final da pintura, não houve uma diferença significativa que valesse tal investimento. O que o condomínio construiu foi uma dívida grande, que foi bastante caro para pintar tantos prédios externamente, e no final das contas foi o mais do mesmo. É até uma forma de indignação falar, mas realmente foi o que aconteceu. O condomínio permaneceu praticamente a mesma coisa. Não houve essa mudança significativa que pudesse dizer, olha, que revitalização, nossa, como ele se modernizou. Não houve nada disso. Pelo contrário, continuou sendo a mesma coisa. As pessoas vão continuar. Na verdade, a ideia central é que o prédio foi lavado. Houve apenas uma lavagem na fachada, nos prédios no geral. E se fosse lavado, talvez seria muito mais barato para ficar na mesma coisa. Vamos entender agora o que está por trás de tudo isso. E para começar a falar disso, o que está por trás dessas decisões é o conformismo, o conservadorismo, medo do novo, medo do diferente, medo de não gostar,
medo de ter tomado a decisão errada, e tudo isso é imputado pelo cérebro que prioriza o familiar em detrimento a novas vantagens, porque tudo que é desconhecido para o cérebro causa uma aversão. Então, uma pintura nova, eu vou gostar? Eu não sei se vai ficar bonito. Talvez se tivesse até contratado talvez uma mini consultoria para que o prédio fosse, hoje com o avanço da tecnologia, poderia ter feito ensaios, né? Olha, vamos fazer dessa cor, dessa tonalidade, com entreponto entre cores mais escuras e mais clara. Entende como, se realmente houvesse um interesse maior do que as pessoas tinham, elas poderiam ter feito isso tranquilamente, ter feito ensaios para que eu pudesse ver no futuro como poderia ter feito essa situação. E se tivesse feito isso, com certeza a opinião das pessoas mudariam, porque elas estariam vendo e usariam a visão sensorial para definir uma decisão. Como elas não tinham essa possibilidade, o medo instalado sobre ela, do medo de eu não gostar, o medo de desvalorizar, o medo de não ficar legal, você entende como nesse exato momento o cérebro primitivo, a partir da amígdala, que é a gestora do medo, é nosso sistema de proteção, ele está atuando em detrimento ao nosso córtex pré-frontal, que seria a responsável pela razão. Então, nesse momento que o medo está atuando, o nosso córtex pré-frontal praticamente ele se minimiza a atuação dele. Por quê? Porque ele está sendo ofuscado, ele está sendo praticamente desabilitado devido a esse conservadorismo, esse medo do novo. Mais ou menos assim. Vamos entender mais ainda, tá? E se você já chegou até aqui, né, eu acho que eu não me apresentei. Para quem ainda não me conhece, me chamo Wallace Avis, sou escritor, autor dos livros A Tétrade de Sucesso, A Ilusão das Escolhas e Questionando a Mente, sou especialista em comportamento humano, em neurociência, e tenho uma paixão que se transformou em missão. Minha paixão é pelo cérebro e minha missão, como eu falei anteriormente, por isso eu criei, né, a série Neurociência do Cotidiano, é trazer essas informações para que você se antecipe a essas situações, para que você não se permita passar por muitas situações. Tem muitos outros vídeos aqui atrás. Eu falo sobre a ganância, já tem outro dia falando sobre a ganância, como é que as pessoas se tornam corruptas. Eu vou deixar esse vídeo aqui, como as pessoas se tornam corruptas, vou deixar ele aqui também. Como as pessoas se tornam desonestas, como a nossa mente funciona em relação a isso daqui. Então, essa é a minha missão, é trazer essas informações para que você equilibre o jogo da vida contra o nosso cérebro, que eu posso dizer isso daqui. Tá? Mas vamos continuar o nosso assunto para que esse vídeo não fique tão grande. Aqui vem algo interessante. A maioria dos votantes que votaram a favor de permanecer a mesma coisa eram pessoas mais idosas, eram pessoas mais tradicionalistas, por assim dizer. Como funciona mais ou menos o cérebro dessas pessoas? Um argumento interno, um diálogo interno mental que ela poderia estar se fazendo é o seguinte: funcionou assim a vida toda, nós vivemos assim a todo tempo, por que mudar agora? Se funcionou do jeito que estava, por que mexer o que estava dando certo? É mais ou menos assim esse diálogo interno. E a ideia toda é que essa questão de deu certo até agora, estamos sobrevivendo do jeito que dá, ele caminha ao lado reverso de progressão, de prosperar. Entende que eu só prospero quando eu avanço, quando eu permaneço do mesmo jeito, eu estou estagnado, é inação, eu não ajo. E mesmo que eu ajo, eu permaneço na mesma, como eu falei, indo do nada para lugar nenhum. Mesmo agindo, é como se eu estivesse dando loops em torno de um círculo onde vai me levar para o mesmo lugar. É a homeostasia mental, que eu saio tentando fazer a curvatura e no final das contas essa curva me traz para o mesmo lugar, porque o mesmo lugar é familiar, o mesmo lugar é estável, o mesmo lugar me traz segurança, embora que falsa segurança. Esse mesmo lugar me tira da ideia de ação, onde eu posso sair e não gostar, então é melhor que eu fique no mesmo lugar, a zona de conforto mental.
Você já ouviu muito isso. Então, a cabeça dessas pessoas funcionam assim, mais ou menos assim. Mas vamos pensar racionalmente. Qual é o risco de mudar? O risco de não gostar da cor? Pense aí. Risco de desvalorizar o meu imóvel? Pelo contrário, pelo tempo que nós estamos falando, eu provei. E essa situação de valorizar foi colocado lá. Então, o risco de valorizar também já cai por terra. Então, na verdade, no geral, não há riscos reais para que uma decisão favorável, uma revitalização e uma cor moderna, sofisticada, acontecesse. E a ideia por trás disso está numa coisa chamada ancoragem mental, ancoragem de identidade. Anos vivendo, alguns mais, outros menos, vivendo no mesmo prédio, da mesma cor, do mesmo jeito. Essas pessoas se acostumaram com o seu cérebro. Inclusive eu tenho um vídeo pequeno aqui falando sobre o processo da acostumação. É exatamente isso, o seu cérebro se acostumou, e quando ele se acostuma, isso vira identidade de quem você é. Você toma aquilo como suas premissas basais, porque a ideia toda é que mudar a pintura não é só mudar a tinta, é mudar quem as pessoas se tornaram ao longo dos anos. Inconscientemente elas podem pensar, e é verdade. Pode parecer paradoxal, mas é verdade. Elas podem pensar, mudar a cor do prédio pode mudar quem eu sou. Porque se já faz parte de mim, qualquer tipo de mudança muda a minha identidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Embora possa parecer difícil até de conceber essa ideia, mas é verdade. É isso que o cérebro faz. Tentando te proteger, ele te deixa sempre preso dentro dos seus padrões mentais ao longo dos anos. Eu costumo falar o seguinte: nós não somos a pessoa que escolhemos ser, nós somos as pessoas que repetimos os nossos padrões. Então a vida não é sobre fazer, é sobre repetir em fazer as mesmas coisas. É duro, mas é verdade. E toda vez que esse fenômeno, toda vez que esse mecanismo de proteção ele está atuando, ele faz com que as pessoas não tenham essa análise racional sobre certas situações. Você está entendendo? Porque, como eu falei anteriormente, seu córtex pré-frontal ele é inibido, seu córtex pré-frontal ele se abstrai a esse tipo de observações, porque ele está sendo suprimido pela amígdala cerebral, que é a detentora, que é a ocasionadora, que é a regulamentadora, mais ou menos, posso assim dizer, do medo. Eu tenho medo de mudar, então ela vai fazer o possível para te deixar da mesma forma, porque aqui é seguro. Eu posso estar repetindo, eu posso estar sendo redundante, mas é para que você entenda. Os outros vídeos eu tenho falado isso também, mas é para que você entenda esse ato contraditório do nosso cérebro. E inclusive tem até um estudo de William Samuelson e Richard Zecklinghausen, publicado no jornal Risk and Uncertainty em 1988. Eu acho que é mais ou menos assim que se traduz. Eu ainda não sei falar inglês, mas é mais ou menos essa aqui a tradução dele. Ele demonstrou exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eles chamaram isso de status quo bias. Hoje nós o conhecemos como o viés do status quo. Nesse estudo, pessoas consistentemente preferiam manter suas decisões existentes, mesmo quando haviam outras opções mais vantajosas para ela. Isso significa que a preferência pelo familiar era tão forte que superava ganhos financeiros, claro. Foi a mesma coisa do exemplo que eu falei. Claro que supostamente poderia aumentar, mas você sabe, quando se trata de patrimônio, quando se trata de bem, há sim esse aumento.
eu tenho certeza que não ia diminuir. E você também teria essa ideia. E vou mais longe. Recentemente, agora em 2017, um estudo na Universidade de Zurique mostrou que o cérebro processa mudanças usando as mesmas regiões neurais ativadas por ameaças físicas. Literalmente, o seu cérebro trata mudar a cor do prédio com a mesma seriedade que fugir de um provável predador ou de um ataque ou coisa parecida. Isso é muito louco. Entender isso é algo quase impensável, mas é verdade. Seu cérebro ele cria os mesmos parâmetros de mudar de cor e de ser atacado por um predador. Há coisas muito mais internalizadas que é difícil de compreensão, mas é o que acontece. Temos que entender que o nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência. É o que eu gosto de falar. Inclusive em um treinamento que eu tenho, que se chama o Manual do Usuário Cerebral. O primeiro capítulo eu falo sobre heranças evolutivas mentais. A gente tem que entender que praticamente, não mas praticamente o nosso cérebro é como se ele fosse um software, como se ele fosse o sistema operacional ativado. Então esse sistema operacional, imagine quando a gente instala um Windows no nosso computador, esse sistema operacional, se você não atualizá-lo, ele vem sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito, e você vai tendo sempre as mesmas coisas. Para você ter coisas diferentes, você vai instalando hardwares, você vai instalando softwares. Então, para que esse sistema operacional ele trabalhe melhor, você vai instalando novos softwares, novos hardware e você vai atualizando. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas vem com esse sistema operacional já instalado desde quando você nasce. Imagine o seguinte, quando uma criança nasce, recém-nascida, acabou de nascer, então, a grande maioria, hoje parece que algumas não, mas a grande maioria das crianças, grande maciça, a mãe pega ela, a primeira coisa que ela faz é colocar ela nos seus braços para que ela vá mamar. Um ato simples de mamar. Mas imagine o seguinte, ela coloca, vai, até que o momento ela pega o bico do peito da mãe e começa a fazer a sucção. Mas quem ensinou para essa criança que não sabe se existe, que ela tem que fazer uma ação, porque é uma ação, né, de fazer a sucção do leite materno? Quem ensinou isso para essa criança? Então, pode dizer que são heranças que ela trouxe do passado. Assim como ela chora quando ela está com fome. É um sistema de proteção. Quem disse para essa criança que não sabe que está viva que ela tem que chorar para poder se alimentar? Quem ensinou isso para ela? Então, a gente vem com esse sistema operacional biológico, orgânico. Então, a gente vem com esse sistema e a gente vai atualizando ele. Mas o problema é que a maioria das pessoas não atualizam. Vivem na mesmice dos mesmos programas sempre. É muito louco entender isso. Mas aqui é uma analogia mais ou menos como funciona o nosso cérebro. E isso, como eu falei, nos sabota a todo momento, a todo tempo. Quantas oportunidades você já perdeu por estar preso no mesmo, estar preso no que é familiar? Quantos negócios, quantos empregos, oportunidades de trabalho, de viagem? Quantas vezes você deixou? Comenta aqui embaixo. Eu perdi. Comenta aqui embaixo, eu perdi. Quantas oportunidades você perdeu porque estava preso dentro desses padrões de comportamentos protetor, por assim dizer? Isso é muito louco. Eu, no passado, perdi muitas oportunidades. Mas quando eu identifiquei isso, eu aproveitei todas. E tenho certeza que você pode fazer isso também. Lembra quando eu falei? Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar aqui o link tanto do treinamento manual do usuário cerebral. Eu não vou falar muito a respeito, que não é a intenção do episódio, mas se você tiver interesse, eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito. E também os links dos meus livros, A Ilusão das Escolhas, Questionando a Mente, que também pode te ajudar muito. Caso você queira progredir mais sobre conhecimentos da sua mente, é um bom lugar onde você pode construir, tá bom? Então,
Quando eu estou falando nessa questão de perda de oportunidade, de perde isso, perde aquilo outro, existe um exemplo clássico que na administração a gente fala muito sobre isso daí. É o exemplo da Blockbuster. Em 2007, ela teve a oportunidade de comprar a Netflix por 50 milhões de dólares. E o que foi que ela fez? Ela não comprou. O que foi que ela pensou? Nosso modelo atual, ele é presencial. As pessoas veem isso como algo palpável. Então, não sei se vai valer a pena investir em algo que as pessoas não conhecem ainda, etc, etc. Muitas pessoas conhecem essa ideia. Mas o que está por trás, talvez, dessa não compra, está talvez a mesma coisa, a mesma segurança de achar de ser familiar. As minhas ideias é o que funciona, as minhas ideias é que sempre vão dar certo, porque eu estou preso no que eu acredito que seja. E a maioria das vezes, aquilo que nós acreditamos que seja, não é o que é de verdade. Como eu falei no vídeo sobre a criação interna da realidade, ele fala muito sobre isso. Cada um de nós criamos um mundo diferente. O mundo não é o que é, o mundo é o que nós externalizamos. O nosso cérebro intrínseco, que eu falo também, ele externaliza a nossa percepção de mundo. Então nós o percebemos como nós somos internamente, e isso cria o nosso modelo de mundo. Muito louco, mas é verdade também. E o que aconteceu com a Blockbuster? Em 2010 ela faliu, e hoje a Netflix vale a incrível quantia de 150 bilhões de dólares. Imagine se ela tivesse acertado nisso. O custo de permanecer no familiar, no que era seguro, custou 150 bilhões de dólares para a Blockbuster. Agora vamos falar um pouquinho, vamos sair um pouco dessa premissa que só detona a gente. Vamos entender como podemos antecipar algumas coisas dessas. Dê uma pausa rapidinho nesse vídeo ou abra aí o seu bloco de nota do seu celular e vamos anotar 7 sinais que pode dizer se você está preso aos seus padrões mentais ou não. Anote aí, vamos interagir. Interage aí comigo. Primeiro sinal, você usa frases que evitem algum tipo de análise, que dispensam prováveis análises sobre situações. Por exemplo, sempre foi assim, todo mundo faz desse jeito, não está quebrado, não precisa consertar. Quando você faz isso, você está limitando o seu cérebro a procurar análise ou alguma forma de pensamentos diferentes. É o primeiro sinal. Então, se você usa esse sinal, já é um ponto de interrogação que você tem que colocar no seu cérebro. Segundo sinal, você superestima riscos minúsculos e subestima as oportunidades grandes. É como se você maximizasse o minúsculo e minimizasse as grandes oportunidades. Eu poderia usar essa pergunta lá na votação no prédio. Qual era o risco real da votação? Não gostar da cor, no final das contas, isso valeria 60 mil reais, entende? Não gostar da cor era o risco minúsculo. Agora, ter a oportunidade de ganhar mais 60 mil reais, que meu imóvel valorizasse mais 60 mil reais, foi subestimado. Tá entendendo como isso é louco? Terceiro sinal, você precisa de certezas antes de agir. A necessidade de certeza absoluta pode ser um mecanismo de paralisação. A maioria das vezes nós não vamos ter essa certeza total, absoluta sobre as coisas, mas temos que agir assim mesmo. Eu gosto de falar, e você já ouviu também algo parecido, que coragem não é não ter medo. Coragem é agir mesmo com medo, mesmo diante de toda essa circunstância. Agir é necessário. O que nós temos que entender é que quando nós vamos lá pelo mecanismo dos nossos ancestrais, a ideia é que quando eles iam agir no passado, eles tinham que ter certeza total, porque tais dúvidas poderiam ocasionar na sua própria morte. Você está entendendo? Então, eu tinha que ter certeza do que eu ia fazer para poder fazer. Quando a gente traz para os dias de hoje, as nossas incertezas são diferentes. Hoje já não é mais sobre predadores. Hoje já é sobre redes sociais,
sobre relações interpessoais, sobre relacionamento conjugal. Então, muitas das vezes, nós não temos certezas. E essas incertezas, elas nos paralisam, fazendo com que nós nos sabotemos. Não que você vai agir todo o tempo sobre incertezas, mas às vezes é dar um passo cego em direção a algo mais construtivo e maior do que pensamos que seja. Porque as oportunidades que aparecem, nem sempre elas são detalhadas, nem sempre ela mostra início, meio e fim. Ela só te dá um início. O meio e fim é construído mediante as suas possibilidades, mediante as suas atitudes. Então, quando aparecer a oportunidade, mesmo diante das incertezas, será que agir em relação a elas não é a melhor resposta? Fica aqui a pergunta. Não estou dizendo que ser cauteloso é ruim. Estou dizendo que muitas vezes o teu cérebro usa a ideia disfarçada de medo, dizendo que é sabedoria, mas é medo puro. Quinto sinal: você se cerca só por pessoas que pensam igual a você, como se fossem suas câmaras de eco. Por exemplo, lidar com pessoas que pensam a mesma coisa que você na política, no futebol, na religião. Você só vai ouvir as coisas que você quer ouvir. Você não expande a sua mente, o seu grau de sabedoria. E quando você fala com um tipo de pessoa, você acha que elas estão te ferindo. Você acha que se não for igual às coisas que você pensa, se é diferente, é contra você. Mas na vida não é só sobre isso. Não é sobre o que não é a meu favor é contra mim. Não é só sobre isso. Às vezes pensar diferente, ouvir opiniões diferentes, é um processo de construção, porque nós estamos imersos. Eu explico isso no treinamento manual do usuário cerebral, na criação do cérebro intrínseco, e também no livro A Ilusão das Escolhas, eu falo sobre isso. Então, muitas vezes, pensar diferente, ter assuntos diferentes, ele constrói, eu posso falar, uma mente mais aberta. Claro que eu não estou dizendo que você tem que parar de fazer o que você faz, pensar do jeito que você pensa e aceitar as coisas que você não quer aceitar. Mas, no mínimo, transformar isso em algo observável. Quando você coloca uma dúvida, você está dizendo que possa ser que as coisas que eu acredito serem erradas, possa ser que tenham uma outra forma de ver. Lembra da história da ótica, da percepção do 6? Se eu olho, por exemplo, eu coloco um 6 aqui na mesa. Se eu olho desse lado aqui, ele é um 6. Mas se eu viro à frente e olho de frente, ele é um 9. Então, do ângulo que eu estou, eu percebo um número diferente. É a mesma coisa as nossas percepções sobre as impotenciais informações que nos chegam diariamente. Vamos para o sexto sinal. Você valoriza a estabilidade acima do crescimento? É aquela ideia, pelo menos é estável. Isso virou o seu mantra. Pelo menos aqui é seguro. Não é o que eu queria, mas tá bom. Esse relacionamento tá longe de ser o que eu quero, mas é seguro, tá tudo bem aqui. Esse emprego está aquém do que me deixaria feliz, mas é seguro, é estável. É melhor estar aqui do que procurar algo diferente. Inclusive, tem outro vídeo que eu falo sobre isso aqui também. É sobre você se acostumar no mesmo lugar. Tem outro vídeo aqui que eu estou falando sobre isso. Você pode dar uma vasculhada aqui na minha playlist que você vai encontrar um vídeo falando sobre isso. Então isso quer dizer que essa tal estabilidade é a preferência neural. Crescimento requer mudança. E toda vez que isso acontece, essa mudança que você tem que fazer ativa os seus sabotadores. Como eu tenho falado anteriormente aqui para trás. Seu cérebro sempre vai priorizar a estabilidade em detrimento ao crescimento. E o sétimo e último sinal. Você acha que dar tempo ao tempo é uma estratégia boa? Será que não pode ser uma procrastinação disfarçada em paciência? Vou esperar o momento certo. Nesse momento, meu cérebro não quer enfrentar o desconforto das atitudes de agir. Ele prefere empurrar lá para frente. Lá na frente eu faço.
porque ele prefere agora ter o conforto. Eu também falo em outros vídeos. Agora eu prefiro ter a dopamina de permanecer como eu estou do que ir para frente e quebrar minha cara, por assim dizer. O teu cérebro vai criar esse cenário catastrófico. É mais ou menos assim. Porque a ideia é que esse momento certo não existe. O que existe são decisões e consequências. Isso tem um preço a ser pago. E é o que o cérebro não está preparado para pagar nenhum tipo de preço. Então, finalizando a conversa de hoje, finalizando esse diálogo, para alguns pode ser até uma aula, para alguns pode ser até uma válvula de escape. A ideia é trazer esses assuntos, trazer essas informações para que você se antecipe a tais comportamentos, para que você tome decisões acertadas, assertivas, que você não perca as oportunidades que a vida te dá. Existe uma retórica que fala que as oportunidades são como cavalos selados, elas passam pela nossa frente, mas poucas pessoas estão dispostas a cavalgar. Então, o vídeo hoje é sobre isso, é sobre você identificar tais situações, que depois que você identificar, você fazer a análise correta, assertiva sobre ela e agir em relação a ela. Não ficar preso. Pergunte-se, de fato isso vai me trazer favorecimento? De fato, essas oportunidades que estão surgindo agora, elas vão me trazer um crescimento? É melhor estar onde eu estou ou sair da inércia, da inação e talvez galgar caminhos mais extraordinários para a minha vida, para a minha família, para a minha esposa, para a minha empresa, para o meu trabalho? A ideia hoje é trazer esse ponto de reflexão para que você reflita e alcance e galgue caminhos maiores para a sua vida. Então, muito obrigado para você que chegou até aqui. Desde já te agradeço. Você que ainda não comentou, comente, pode me seguir, pode compartilhar com pessoas que você sabe que são da forma que nós falamos aqui. Quando você faz tudo isso, você me ajuda. Desde já quero te agradecer e se quiser dar uma olhada lá no meu treinamento, você pode clicar no link, você vai ser direcionado para uma página e lá você vai tomar a decisão se funciona ou não para você, tá bom? Então, até mais, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.